A igreja primitiva entendia por presciência divina o ato de Deus, já de antemão, saber o que acontecerá no futuro daqueles que vão aderir ao chamado de Cristo para a salvação. No entanto, não força ninguém a aceitá-la. As pessoas que devem aceitar o convite divino, quando é transmitida essa graça para as pessoas, né? Porque isso já é uma graça. A transmissão da fé é uma graça, mas quando essa transmissão acontece, a pessoa deve aceitá-la ou não, porque Deus não força ninguém. Foi assim que a igreja primitiva anunciou a mensagem. A Bíblia diz que esta depende da livre eleição pessoal. Por predestinação, a igreja entendia ser o decreto divino que possibilita a salvação a todos os que aceitarem Cristo. Não obstante, de modo algum entendia em uma anulação total da liberdade de escolha do homem. O homem é responsável por sua salvação. Isso deve ficar bem claro. O homem é responsável por sua salvação. E Deus, mediante a sua presciência, sabe quem vai aderir ao convite divino. O conhecimento antecipado de Deus não significa de maneira nenhuma que ele influa no procedimento humano a ponto de condicionar a nossa vontade de forma arbitrária para a salvação ou perdição. Crer de modo diferente é aceitar o fatalismo grego, da filosofia grega pagã. Determinismos, o acaso, são expressões da filosofia, com sua filosofia que colocou a liberdade num plano mais imaginário do que real. Então a filosofia, isso não foi falado neste curso aqui no início, mas esse ponto aqui que eu coloquei nesta aula, a filosofia grega, ela colocava de propósito em seus filósofos, as obras de seus filósofos, como Aristóteles, Platão, dentre outros filósofos, antes de Cristo, eles colocavam a liberdade num plano imaginário, num plano mais imaginário do que real. Eles, sorrateiramente, eles colocavam a liberdade humana num plano imaginário, não num sentido real. Existe, mas não existe. E é assim que era pregoado, anunciado a doutrina filosófica pagã. Por isso que eles colocavam também as expressões, o acaso, os determinismos, né? Então essa expressão determinismo, o acaso, vem da filosofia pagã, até mesmo antes de Cristo. Então eles colocaram sim a liberdade num plano imaginário, não real. E isso não faz parte da doutrina evangélica, que é pautada na liberdade, entendeu? Isso faz parte de uma filosofia que não é cristã. Então nós, como cristãos, protestantes ou não, ou católicos, não importa, devemos confessar isso. O cristão sabe que é responsável por seus atos perante Deus. Sabe que tem livre-arbítrio para escolher o caminho do bem ou do mal. Por isso não pode aceitar a doutrina reformada de alguns serem predestinados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Como o exemplo de Paulo, ele foi eleito desde o ventre materno, porque Deus, que sabe de todas as coisas, sabia que Paulo, por livre vontade, abraçaria a causa do Evangelho. Deus, em sua soberania, conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. A presciência, por si só, não é causativa. As ações livres não ocorrem por haverem sido previstas, mas são previstas porque ocorrerão. Na mente de Deus existe uma ordenação prévia do universo, em que se harmonizam os atos livres do homem, as intervenções da providência e o encadeamento inalterável das leis da natureza. Então são são três grandes blocos. Existe a liberdade do homem, existe a liberdade divina e existem as leis da natureza. E Deus controla tudo com esse aspecto. Se harmonizam os atos livres do homem
as intervenções da providência, porque Deus tem a sua liberdade divina, e o encadeamento inalterável das leis da natureza. Entendeu? É assim que Deus controla tudo e é o dono de tudo. Trata-se, pois, de um plano racional, e harmonioso, em que se integram conjuntamente elementos aparentemente díspares. 2 pontos. Livre-arbítrio humano, liberdade divina, como eu já disse, e natureza. Essa parte aqui, nesse finalzinho, esse conceito, eu tirei de uma obra de Orígenes, aquele que a gente comentou nas primeiras aulas da Igreja Primitiva do 3º século, de língua grega. É um tratado sobre la oración. Só está em castelhano, quer dizer, em espanhol, né? E eu tenho essa obra aqui. Ele fala sobre isso aí, sobre a predestinação. Então eu coloquei esse recorte aqui e coloquei isso no meu trabalho, né? Fiz a tradução, né? Ele que fala isso, no 3º século. Como ter recebido isso da tradição apostólica, aqueles que o precederam. A respeito da doutrina da predestinação agostiniana, como vimos anteriormente, Agostinho exagerou em algumas afirmações, como nós vimos, né? Especialmente ao que se refere à predestinação, ao dom da perseverança final, que ele inventou essa tese, né? Nem tudo que se sustenta em sua inspiração, nos textos das Sagradas Escrituras, mas o fato ocorreu devido a uma má compreensão dos textos de paulinos. Não podemos aceitar que alguns são predestinados à salvação e outros à condenação. Entendemos ser um chamado universal à salvação. Deus quer salvar a todos os homens. Todos os homens de todas as nações são chamados a se tornarem filhos de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem, como o apóstolo Paulo disse isso na sua carta para Timóteo. Devemos evitar toda a interpretação que sustente um fatalismo histórico, com o destino que prenda os movimentos livres do homem, que venha limitar tanto a vontade salvífica universal de Deus, quanto a liberdade de sua criatura, criado à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está no nosso espírito, no nosso DNA, vamos assim dizer, essa imagem e semelhança. Porque nós somos seres racionais, semelhantes aos anjos. E temos esse poder de dialógico com Deus. Tanto para as coisas aqui de baixo, na terra, como para as coisas no espírito, na vida espiritual. Atendermos a oferta salvífica de Deus da salvação. A graça de Deus não aniquila a liberdade, mas confirma e a desenvolve. No que concerne as Escrituras a respeito da graça eficaz e da onipotência de Deus, aqui a gente está comentando, retomando aqueles pontos da teologia reformada novamente. Devemos compreendê-los num regime de equilíbrio em relação à predestinação do homem, que foi chamado antes da fundação do mundo a se tornar filho de Deus em Cristo. Deve-se destacar a predestinação de toda a humanidade à salvação, e não somente de algumas pessoas, alguns eleitos, um grupo determinado. Não podemos fazer esse tipo de interpretação. Cristo morreu por todos os homens. Não devemos atribuir somente a responsabilidade dos que se perderam a Deus, mas, ao contrário, devemos sustentar que o homem é responsável por sua salvação, destacando que, na ordem sobrenatural, tudo o que fazemos de bem tem o concurso da graça, mas, como já foi explicitado em nosso trabalho, a graça de Deus não tem o efeito de aniquilar a liberdade humana. Os últimos 2 pontos são o da graça irresistível, né? E o dom da perseverança final. Devemos compreender que as pessoas que ainda não foram chamadas para a salvação não o foram porque só Deus conhece de que maneira cada um deve ser dirigido, respeitando o livre-arbítrio em todos os seres humanos.
Não que ele não queira salvar a todos, mas quem são aqueles que a palavra de Deus encontra prontos e capazes de ser instruídos. Então existe um momento que Deus vai alcançar a pessoa. Às vezes a pessoa não está ainda pronta, preparada, ainda não está madura para aceitar a palavra. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele já mais adulto, né? Mais maduro, ele teve aquela experiência lá na estrada de Damasco. Então ele está... Aqui eu coloquei isso no trabalho para enfatizar esse ponto. Respeitando o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa liberdade. Porque muitas pessoas, né, não se encontram prontas e capazes de serem instruídas, os quais ele deixou para depois. Ele vai persuadir depois, até mesmo mais à frente, no final da vida, porque enxerga, entende que aquela pessoa ainda não está preparada para escutar a mensagem de Deus. Aqueles para os quais esconde o rosto completamente, como se seus ouvidos estivessem longe deles. Ele quer salvar a todos, mas às vezes as pessoas não estão preparadas naquele momento, naquela fase da vida, entende? Em contrapartida, muitos têm desprezado a palavra de Deus, que foi mostrada e pregada. A esses, ele estimula a repreensão e a penalidade, de modo que as pessoas sofram alguma coisa em busca de sua salvação. Não vem pelo amor, vem pela dor, né? Com o intuito de lhes conseguir a conversão. Mas não podemos entender uma conversão irresistível, conforme alguns entendem, porque Deus quer que todos os homens se salvem, e por isso deseja que sua graça abarque a todos por intermédio de Cristo. Não devemos pensar que Deus, com sua graça, escolha uns para a salvação. Independente de sua liberdade de escolha, Deus fez as criaturas racionais com um poder de decisão e vontade próprias, livres para escolher o que quiserem. Temos muitos exemplos disso em muitas passagens evangélicas, abre aspas. Aqueles que escuta, mas não cumpre, é semelhante a um louco que constrói a sua casa na areia, fecha aspas. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26. Abre aspas novamente. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fecha aspas. Mateus 25, de 34 a 35. Ele claramente faz essas promessas a pessoas que possuem liberdade e como se eles fossem a causa desses louvores. E ao contrário, os outros são reprovados pela sua falta, quando diz, abre aspas, ide malditos para o fogo eterno, fecha aspas. Mateus 25, 41. Portanto, a eficácia da mensagem de Deus recai na disposição daqueles que ouvem a mensagem evangélica. Ela não está somente na responsabilidade divina, mas na livre aceitação da mensagem por parte do ser humano, pois está em nosso poder cumprir o chamado de Deus à salvação. No tocante ao dom da perseverança final, aquele ponto, né, bem diferente. Como vimos no curso, Agostinho entendia que aqueles que receberiam esse dom nunca mais poderiam se perder para sempre. Deus tinha selado esses para a salvação e perseveravam na obediência ao Evangelho, sendo fiéis até a morte. Podiam, em algum momento da vida, se desviar do caminho, mas em um dado momento oportuno voltavam arrependidos por causa da semente que foi plantada em seus corações por uma graça infalível. Jamais poderiam se perder. Contudo, como já foi explicitado anteriormente, Agostinho, com essa doutrina infalível da graça, da perseverança final, não anulava o livre-arbítrio. E somente os que recebessem esse dom inefável estariam salvos para sempre. Aqueles que se encontravam na igreja, que se encontram na igreja hoje, que aceitam a Cristo, que aceitaram a Cristo, mas que ainda não receberam, não tivessem recebido essa graça do dom da perseverança final, podiam se perder a sua salvação.
Essa foi a tese de Agostinho nos seus últimos escritos. Entendemos que esse ponto foi uma inovação de Agostinho, né? Acrescentando o dom da perseverança final no 4º século. Quer dizer, na verdade foi no 5º século que ele escreveu essa obra, em 429, se eu não me engano agora. Na Doutrina da Graça, na qual João Calvino e Martinho Lutero, os reformadores, no século XVI, apoiaram suas doutrinas da predestinação e eleição incondicional, entre outros pontos, como nós vimos. Mas aí está a diferença, na anulação do livre-arbítrio por parte dos reformadores por ocasião da Reforma Protestante, tendo como consequência a mudança do sentido real da mensagem cristã, que é pautada no livre-arbítrio humano.